Quando você pensa em um celular top de linha da atualidade, certamente o Galaxy S21 Ultra e o iPhone 12 Pro Max estarão entre os primeiros que virão à sua mente. Os dois flagships prometem entregar o que há de melhor na atualidade aos seus usuários, mas isso não significa que sejam parecidos na prática. Afinal, qual dos dois é o melhor smartphone do momento? O Tudo Celular preparou um comparativo para desvendar esse mistério. Visual Premium é o lema desses dois aparelhos. O S21 Ultra entrega acabamento fosco com traseira de vidro e uma peça de metal para abrigar as câmeras traseiras. Enquanto isso, o iPhone 12 Pro Max se destaca pela tela com vidro reforçado Ceramic Shield para aumentar a proteção contra impactos. As dimensões do celular da Apple são menores em altura e espessura, mas a largura maior dificulta o uso em uma mão. E o peso é exatamente o mesmo do rival. A maçã ainda aposta em um notch com formato retangular mais tradicional, só que agora o entalhe está menor e mais fino. A solução de biometria segue o famoso Face ID para desbloqueio com reconhecimento facial. Por outro lado, a Samsung entrega o leitor biométrico sob a tela como solução adicional. Já o furo no display foi mantido para abrigar a câmera frontal. Outra mudança positiva do S21 Ultra para a geração passada aconteceu na inclusão de laterais curvas, a fim de aumentar a aparência sofisticada. Ambos entregam resistência à água e poeira pela certificação IP68, para não ter perigos se o celular cair em uma piscina ou molhar na chuva. A opção da coreana é pelo slot duplo para um segundo chip SIM, sem espaço para expansão via microSD. Já a norte-americana insistiu no ainda pouco usado eSIM como solução secundária. O design premium está presente nos dois casos, mas o Galaxy S21 Ultra é o que apresentou mais mudanças para esta geração. Por isso, o ponto é dele. O Galaxy buscou melhorar não só o design, mas também a tela para esta geração. O S21 Ultra agora vem com painel Dynamic AMOLED 2X, com taxa de atualização de 120 Hz, para dar maior fluidez, especialmente em jogos. Do outro lado está o display OLED do iPhone, com suporte HDR10 e Dolby Vision para imagens de maior qualidade. Mas a maçã não ousou na taxa de atualização e manteve 60 Hz no seu top de linha. Por mais que a tela do aparelho da Apple não decepcione e entregue o melhor brilho da família, a Samsung usa uma resolução Quad HD maior que o Full HD do concorrente e um aproveitamento frontal melhor, além de ser um pouco maior em tamanho. Esta é uma larga vantagem para o S21 Ultra, que amplia a pontuação no placar. A coreana implementou melhorias sonoras para o seu top de linha de última geração. O áudio aqui está mais balanceado e tem potência alta o suficiente para curtir um bom filme e aproveitar em jogos mesmo se estiver em algum lugar meio barulhento. Mas ainda não é o suficiente para chegar nos graves encorpados encontrados no iPhone 12 Pro Max. O dispositivo da Apple ainda entrega médios precisos e agudos sem distorção. A Samsung resolveu seguir o que a maçã está praticando e cortou a presença de fone de ouvido na caixa. Você precisará de um acessório sem fio e comprado à parte se quiser ouvir uma música sem incomodar ninguém ao redor. Pela qualidade sonora superior, o ponto aqui é do iPhone. A One UI tem melhorado ao longo do tempo para ganhar cada vez mais recursos. E não é diferente com o S21 Ultra. Ele sai da caixa com a versão 3.1 baseada no Android 11 e vem com novidades como o suporte à caneta Stylus e DeX sem fio com PCs e TVs. A fluidez também não decepciona, mas ainda está longe de chegar no nível de otimização que o iOS entrega. O iPhone vem com a versão 14 do sistema da maçã e tem grande vantagem de longevidade ao usuário. Aqui são 5 anos de atualizações do sistema suportadas, contra 3 do concorrente coreano. Mesmo com a ampliação da quantidade de updates por parte da Samsung, ainda não é o suficiente para chegar na rival. iPhone oferece mais otimizações e tempo de atualização, enquanto a One UI foca em diversos recursos extras para a produtividade. Temos um empate aqui. O iPhone 12 Pro Max chegou com a responsabilidade de suceder o smartphone líder dos nossos testes de desempenho, enquanto o S21 Ultra precisava mostrar mais uma vez que um chip Exynos tinha capacidade de se igualar ao top do momento da Qualcomm. Por um lado, o chip A14 Bionic soube corresponder e fez do carro-chefe mais recente da Apple o mais rápido dos nossos testes, mesmo com 6 GB de RAM. Em contrapartida, o Exynos 2100 não mostrou um grande avanço em relação ao 990 e entregou velocidade similar ao antecessor, mas atrás do rival da Apple em multitarefas.
apesar de ter mais memória. Já em benchmarks, o salto foi maior para esta geração do Galaxy top de linha na comparação com o hardware da Samsung do ano passado. Porém, ainda não foi o suficiente para superar o iPhone no Antutu, o que demonstra as limitações do software da coreana para explorar o potencial dos componentes. Os dois aparelhos rodam a maioria dos jogos sem maiores problemas. A vantagem aqui fica para a tela de 120 Hz do Galaxy, que permite maior fluidez com cada vez mais títulos suportando essa taxa de atualização. A combinação de hardware bruto com software otimizado dá o ponto de desempenho ao iPhone. Para a geração atual, a Samsung permaneceu com a bateria de 5.000 mAh do antecessor no novo flagship, mas o processo de produção do novo chip mostrou que o componente faz a diferença na autonomia. Enquanto o S21 Ultra registrou a maior duração nos nossos testes, o cenário foi completamente diferente para o iPhone. O 12 Pro Max não conseguiu repetir o feito do modelo do ano passado. A Apple sacrificou a bateria no smartphone mais novo na aposta de que o software daria conta de compensar a diferença. Só que o resultado não foi tão bom assim. A diferença do Galaxy para o iPhone foi de quase 6 horas no total. Em recarga, é mais uma vitória para o celular da Samsung. Com o carregador de 25 watts da linha Note, foi possível encher por completo a bateria do S21 Ultra em menos de 1 hora e meia. Já um acessório de 18 watts fez o iPhone demorar quase 2 horas para completar a carga, com uma bateria de capacidade menor que o rival. A autonomia e recarga são duas largas vantagens para a coreana, então é ponto duplo para o Galaxy aqui. O conjunto de câmeras da Samsung tem uma lente a mais que o rival e novas possibilidades, enquanto a aposta da Apple fica para o sensor ELIDA, que escaneia o espaço para medir distância. Falando sobre a câmera principal, as fotos sob o sol ficam menos saturadas e fogem do tom amarelado visto em imagens feitas pelo iPhone. Mas à noite, a coreana deixou o modo noturno automático e, na combinação com o modo retrato, acaba por falhar na hora de captar mais luz para deixar a foto mais clara. Sem o efeito bokeh, como você pode ver na sua tela, o erro já não acontece. As duas opções ultra-wide exibem queda considerável na qualidade em comparação com o sensor principal, mas, ainda assim, conseguem fazer um trabalho satisfatório. O diferencial fica para a lente do S21 Ultra, que tem foco automático para fazer a função de macro. Lembra que falamos sobre o conjunto da Samsung ter uma câmera a mais? Pois bem, a empresa incluiu duas teleobjetivas no seu top para combinar um zoom de 100 vezes que não perca tanto a qualidade. Por outro lado, o iPhone mantém zoom óptico de 2,5 vezes. Acima disso, há uma baixa acentuada nos detalhes. Apesar da falha no modo noturno, que deve ser corrigido em atualizações do sistema, o Galaxy leva em câmeras por ter um conjunto mais completo. Além do suporte à resolução 8K, a Samsung inseriu recursos adicionais em vídeos, como o modo diretor, para gravar com câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo. Já a Apple aposta no Dolby Vision e em cores mais vívidas que os modelos anteriores da marca. As gravações dos dois, no geral, acertam em foco, estabilização e áudio. Pelos diferenciais, o Galaxy também vence em vídeos. A coreana conseguiu evoluir a câmera frontal do S21 Ultra ao entregar 4 vezes mais pixels que o último modelo da linha Note. O resultado foi mais expressivo em cenários escuros, mas as selfies ainda são um território forte do iPhone 12 Pro Max. Ele registra mais detalhes de pele e acerta mais no modo retrato. Ambos filmam em 4K mesmo com a câmera frontal e sofrem pouco com ruídos em relação aos antecessores. O iPhone volta a marcar ponto com as selfies. O iPhone 12 Pro Max já está no mercado brasileiro desde o ano passado, enquanto o S21 Ultra ainda está chegando ao país nesse início de 2021. O modelo da Apple chegou por preços superiores ao rival da Samsung e passou dos R$10.000. Mas o Galaxy não fez muito diferente e tem valor sugerido a partir de R$ 9.500. Só que os custos encontrados atualmente no mercado já mostram o iPhone e o próprio Galaxy na casa dos R$8.000. Mas o modelo coreano tem potencial para baixar seu preço mais rápido no mercado. Sem contar as promoções extras de pré-venda, com dinheiro de volta e voucher,
que conseguem baixar ainda mais o custo aos interessados. Ou seja, o Galaxy anota o ponto final do comparativo. Com o dobro de pontos de diferença, o vencedor incontestável do comparativo é o Galaxy S21 Ultra. Ele teve destaque pela sua tela mais fluida, conjunto de câmeras com mais alternativas e bateria que dura um tempo maior e com recarga mais rápida. O iPhone 12 Pro Max, por sua vez, se mostrou superior nas diferenças que o iOS faz, como em otimizações de sistema e desempenho em abertura de aplicativos, além do áudio de melhor qualidade. Os dois custam aproximadamente o mesmo preço no mercado brasileiro atualmente, mas a tendência é que o coreano fique mais em conta no futuro e compense mais na compra que o seu rival. E para você, compensa comprar o iPhone enquanto está mais barato nesse momento ou vale esperar até o Galaxy baixar de preço? Qual é o melhor top de linha da atualidade na sua opinião? Dê o seu comentário para a gente no espaço aí abaixo. O comparativo também pode ser visto em texto lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Eu aposto 100zinho que vão dizer que a gente só deu a vitória para o Samsung para esconder o nosso fanatismo pela Apple. Oi? O quê? Ah, você tá gravando ainda? Droga, fui descoberto.